E aí, vamos falar hoje sobre duas ideias que, olha, não só viraram a Europa de cabeça para baixo, mas que construíram a base do mundo que a gente vive hoje. Tô falando do absolutismo, com aquela concentração total de poder, e do mercantilismo, que era tipo o motor econômico disso tudo. Bora mergulhar nessa história. Para a gente entender como é que alguém podia aceitar um governante com poder total, a gente precisa voltar para uma época de caos. Caos absoluto mesmo. Pensa só, a Idade Média estava acabando e aquela ordem feudal antiga já não funcionava mais. O poder estava todo espalhado, ninguém mandava em nada direito e o continente inteiro parecia que ia desmoronar. E aí fica a pergunta, né? A grande pergunta daquela época. Como é que se constrói uma nação a partir da anarquia? Com guerra, fome, briga de religião, tudo isso destruindo a sociedade. Como é que se criava ordem, segurança, uma nação de verdade? A resposta que encontraram, foi bem radical. E mudou tudo. Então vamos lá. Para começar, a gente precisa entender o tamanho do buraco. Não era um probleminha aqui e outro ali. Era tipo uma tempestade perfeita de desastres. E foi isso que fez a ideia de um poder central bem forte parecer não só boa, mas, sabe, essencial para sobreviver. Imagina o cenário. A Europa era uma colcha de retalhos, cada pedacinho na mão de um senhor feudal. Aí vem a reforma protestante e, bum, começa um século de guerras religiosas super violentas. Para piorar, não tinha comida para todo mundo, o que gerava fome e muita revolta. E claro, as nações que estavam nascendo viviam brigando por terra e por rotas de comércio. Estabilidade? Naquela época isso era quase um sonho impossível. E é no meio dessa bagunça toda que alguns pensadores começam a ter uma ideia. Uma ideia bem ousada. Eles pensaram: e se? E se a gente concentrasse todo o poder do Estado na mão de uma pessoa só? Isso mesmo, um rei, um monarca absoluto que ficasse acima de todo mundo para finalmente botar ordem na casa. Um dos primeiros a jogar essa ideia na roda foi Nicolau Maquiavel. No famoso livro dele, O Príncipe, o conselho era bem direto, frio e calculista. Basicamente, para manter o Estado de pé, um governante não podia ficar de mimimi com moralidade. Se precisasse mentir, manipular, usar a força para garantir a ordem, então tá valendo. O famoso os fins justificam os meios. Aí veio o filósofo inglês Thomas Hobbes e levou essa lógica para outro nível. Ele ficou imaginando como seria a vida sem nenhum governo, o que ele chamou de estado de natureza. E para ele, olha, seria um caos total, uma guerra de todo mundo contra todo mundo, só pela sobrevivência. A solução dele, um contrato social. Basicamente, as pessoas abririam mão de um pouco da sua liberdade e entregariam o poder para um governante absoluto em troca de paz e segurança. Essa frase resume bem a visão dele, né? Uma visão bem pessimista da natureza humana. A ideia de que, sem um poder forte para controlar a gente, nós simplesmente acabaríamos nos destruindo. Essa era a base de tudo para Hobbes. E para fechar o pacote, veio Jacques Bossuet com a justificativa religiosa. A cereja do bolo. Ele defendia que o poder do rei não vinha do povo. Não, vinha direto de Deus. O rei era o representante de Deus aqui na Terra. Então, se rebelar contra o rei era o mesmo que se rebelar contra o próprio Deus. E aí, quem ia ter coragem? A autoridade do monarca virou algo praticamente inquestionável. Bom, mas ideia no papel é uma coisa, né? Para virar realidade, precisa de ferramenta. E principalmente de muito dinheiro. Então, bora avançar para ver como esse tal de poder absoluto foi construído na prática. E, o mais importante, de onde vinha a grana para bancar tudo. Para construir esse Estado, os reis fizeram uma limpa. Acabaram com aquela lealdade picada dos senhores feudais e criaram instituições que respondiam só a uma pessoa, o rei. Eles montaram uma burocracia para cuidar das finanças e das leis, criaram um exército profissional, que não dependia mais da nobreza. O problema? Tudo isso custava uma fortuna. E para pagar essa conta toda, eles criaram uma política econômica pensada para uma coisa: enriquecer o Estado a qualquer custo. Era o mercantilismo. O mercantilismo era basicamente o motor econômico do absolutismo. Era o combustível que fazia a máquina do Estado girar. E a lógica era bem simples até. A riqueza de um país era medida pela quantidade de ouro e prata que ele tinha guardado. Simples assim. Então toda a economia era focada num único objetivo: juntar o máximo de metais preciosos possível para bancar o poder do rei. E essa estratégia tinha regras bem claras. Era tipo um jogo de soma zero. Para um país ficar rico, o outro tinha que empobrecer. A tática era vender o máximo possível e comprar o mínimo.
proteger os produtos locais com impostos gigantes sobre o que vinha de fora e, claro, explorar as colônias até não poder mais para tirar matéria-prima barata. E quem controlava tudo isso com mão de ferro? O Estado, óbvio. Mas olha, é importante sacar que esse modelo não foi uma receita de bolo aplicada igualzinho em todo lugar. Longe disso. As duas maiores potências da época, França e Inglaterra, seguiram caminhos completamente diferentes. E esses dois casos são perfeitos para a gente entender como o absolutismo podia dar muito certo ou muito errado. A França de Luís XIV, esse é o exemplo clássico, o auge do absolutismo. O Rei Sol, como ele era chamado, conseguiu centralizar absolutamente todo o poder. Ele domesticou a nobreza, basicamente mantendo todo mundo ocupado com festas e luxo lá no Palácio de Versalhes. A famosa frase dele, "O Estado sou eu", não era só marra, não. Era a pura verdade na França daquela época. E aqui a gente vê o contraste, né? Dois caminhos totalmente opostos. Enquanto na França o poder do rei era absoluto, incontestável, lá na Inglaterra a coisa foi diferente. A dinastia Stuart bem que tentou impor o mesmo modelo, mas deu de cara com uma parede, o parlamento, que não aceitou isso calado. E foi essa briga, essa tensão, que marcou a história da Inglaterra naquele século. E essa briga toda na Inglaterra não terminou com o rei ganhando mais poder, não. Pelo contrário. O resultado foi uma revolução que mudou as regras do jogo político no Ocidente para sempre. Daí saiu um modelo de governo totalmente novo. O caminho da Inglaterra foi, nossa, super turbulento. Teve guerra civil, teve rei sendo executado, teve até um tempinho de república. E no final, uma outra revolução. Em 1689, o parlamento basicamente deu um basta. Eles tiraram um rei do poder, o Jaime II, e chamaram outro casal, Guilherme e Maria, para reinar. Só que tinha uma condição que mudava tudo. E a condição era essa. Eles tinham que aceitar a Declaração de Direitos, o famoso Bill of Rights. E esse documento, gente, foi um divisor de águas. Ele deixava bem claro que o poder do rei não era mais absoluto. O rei não estava mais acima da lei. Ele tinha que obedecer à lei, como todo mundo. E quem dava a palavra final sobre leis e impostos? O parlamento. Ali nascia a monarquia constitucional. E essa foi a grande virada. Foi a primeira vez na Europa moderna que um princípio fundamental ficou estabelecido. O poder de um governante não vinha só de Deus ou da força bruta, vinha de um acordo com seus representantes. E esse modelo, de poder limitado, influenciou democracias no mundo inteiro. E tudo isso nos leva de volta àquela pergunta inicial, que continua super atual. A era do absolutismo obrigou todo mundo a encarar uma questão fundamental. Onde é que a gente acha o equilíbrio entre a ordem que um Estado forte pode trazer e a liberdade que cada pessoa merece ter? Esse debate, que começou lá atrás, sobre os limites do poder do Estado, ele continua sendo uma das questões mais difíceis e importantes até hoje.